Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Café com Fia, mais um episódio dessa terceira temporada. Eu sou Andréa Costa e hoje eu vou bater um papo com o CEO e diretor de gestão, Pedro Vandenberg, da Zagros Capital. Seja muito bem-vindo aqui a esse podcast, Pedro. Vamos bater um papo aí sobre a gestora, sobre a sua carreira enquanto aí CEO e diretor de gestão, vamos falar sobre fundos imobiliários, enfim, vamos bater um papo bem bacana aqui e trazer muita informação para todos que estiverem ouvindo nas plataformas de streaming e assistindo aí no canal no YouTube Café com Fio. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, André, pelo convite. Um prazer estar aqui com você no Café com FI. E assim, a nossa ideia é bater um papo aberto aí sobre a gestora, os nossos fundos, a indústria, enfim, o que a gente tiver de assunto aí, na medida do possível, a gente vai conversando e a ideia é sempre poder ter esse contato, né, direto com o cotista, com o investidor de fundo imobiliário, e é uma coisa que a gente tem gostado bastante de fazer, de estar mais próximo, né, porque, afinal, esse é um mercado feito preponderantemente de pessoas físicas. Então, a gente acaba tendo esse contato com os investidores, pessoas físicas, né, na sua maioria. Claro que tem investidores institucionais também e profissionais, mas em sua maioria são pessoas físicas e é o tipo de contato que a gente gosta de ter aqui nas Agros e na nossa casa, né? Maravilha. Então eu gostaria, né, já de pronto, que você se apresentasse e também apresentasse aí as Agros, quais são os fundos, enfim, apresente aí para nós. André, bom, meu nome é Pedro Vandenberg, né, você já falou um pouquinho, eu sou atualmente CEO e diretor de gestão das Zagros Capital. A Zagros é uma gestora focada no mercado imobiliário. Ela hoje basicamente faz gestão de fundos imobiliários e também a parte de gestão patrimonial, né, que é a gestão de investidores que possuem um patrimônio relevante alocado no mercado imobiliário, economia real mesmo. Então, aqueles investidores que têm um portfólio de imóveis, né, de patrimônio em investimentos imobiliários. E também, eventualmente, eles têm uma carteira de fundos imobiliários. Então, essa parte que a gente chama de gestão de patrimonial ou de wealth, dependendo como quiser chamar. E a gestão de fundos imobiliários. Hoje, a gente tem o GGRC11, que é o fundo mais conhecido da nossa casa, né, que é o fundo logístico industrial aí, que tem hoje um valor de mercado e um patrimonial próximo de 1 bi aí de reais. Um fundo não só relevante pelo seu patrimônio, mas relevante que deixa a gente ainda mais feliz no número de cotistas. A gente tem um número de cotistas hoje na casa dos 105 mil cotistas, um número representativo, e estamos aí entre os 8 maiores FIIs do segmento logístico industrial do mercado. Temos também um fundo que a gente lançou recentemente, ele ainda está no começo, a gente abriu ele nesse início para investidores profissionais, é o que a gente chama de Zagros Multi-Estratégia, fundo imobiliário. Então, é aquele produto que hoje o pessoal tem chamado de hedge fund, né? É aquele fundo que dentro do mercado imobiliário ele pode atuar em várias classes de ativos. Então, ele pode comprar cotas de FIIs, CRIs, investimento direto em imóveis. Então, ele é bem amplo, né, o mandato dele, sendo que o objetivo é capturar, né, dependendo do ciclo do mercado, onde estão as oportunidades. Então, a gente sabe que dependendo do mercado, comprar uma cota descontada de um FII, né, você tem oportunidades dentro dos FIIs, como a gente durante esse ano, né, principalmente no começo do ano. Eventualmente você tem também momentos do ciclo que é favorável para a compra de CRIs, isso o ano passado e ainda esse ano com as taxas altas, e tem momentos de mercado que vale mais a pena você comprar o imóvel direto ou participação em desenvolvimentos, em empreendimentos aí que tem um potencial. Então ele consegue, ao longo do ciclo, tentar capturar a oportunidade daquele momento. Apesar de ser um fundo novo, que a gente está iniciando aí para investidor profissional, nosso plano é mais para o final desse ano já
está com ele listado e aberto para o público em geral, né? A gente deve, em breve, abrir ele para o público em geral, listar o fundo, e é um fundo que a gente vem construindo com carinho aí o patrimônio dele e um track record dele, né, o histórico dele, para justamente quando o público em geral for entrar, já ter uma ideia do que ele fez, né, ao longo de pelo menos um ano. Então, geralmente, esses fundos, né, que você coloca primeiro para o investidor profissional, você deixa, vamos falar assim, ele num período de amadurecimento, né, de um laboratório para que você teste a estratégia, entregue um retorno X, e aí sim você oferecer ele para o público em geral. O objetivo é que você diminua os riscos para quando o público em geral for entrar no fundo. Então, por exemplo, esse fundo iniciou-se em novembro do ano passado e a gente já entregou até julho desse ano um retorno total, né, que a gente fala que é rendimentos mais mais a cota, né, porque a cota dele é marcada, dependendo do portfólio, de aproximadamente 15%, que é um retorno bastante atraente. Aí. Então, a ideia é que com esse ciclo aí de um ano completo, você possa oferecer esse fundo para o mercado. Então, a gente está bastante animado também, André, com esse novo fundo, mas agora, nesse momento aqui, vamos falar mudança aí do semestre, né, início do segundo semestre, as atenções todas aqui estão voltadas para o GGR, porque a gente entende que se criou um ambiente favorável para quem conseguir, né, dentro do mercado agora, aproveitar as oportunidades, né? Então, acho que o mercado imobiliário em si acaba tendo bons resultados quem consegue ter uma leitura boa do ciclo. E o nosso entendimento do ciclo imobiliário hoje é que a gente tem que aproveitar janelas, né, tanto de compra de ativos quanto de venda de ativos, né? Então você tem que saber dosar bem isso. Então a gente, como gestora do GGR hoje, está muito focada em aproveitar esse momento de ciclo que a gente acha que é super importante aí, né? Tanto para o nosso fundo quanto para a indústria em geral. Maravilha. E qual é a expectativa e a perspectiva para os hedge funds de uma maneira geral, né? Já que vocês vão aí listá-lo na bolsa, né? Mas por que o multi-estratégia? O que vocês viram no mercado que é interessante um hedge fund? Tá bom, André. Primeiro, assim, contando um pouquinho da minha história, eu venho de um aprendizado imobiliário, né, que eu atuei em várias frentes. Então, eu pude ter a oportunidade aí de investir e participar de diversos tipos de empreendimentos, né, imobiliários, tanto comercial, residencial, shopping, logístico, e também unir esse mundo, vamos falar assim, economia, mercado imobiliário real, né, que a gente chama, que são os ativos propriamente ditos, e mercado imobiliário financeiro, né. Eu acho que os fundos imobiliários, eles se encontram com isso, né? Você tem a união do mercado imobiliário real, né, da economia real, junto com o mercado financeiro, porque acho que um gestor, para ter sucesso nesse mercado, ele tem que ter um pouco da experiência nos dois mundos, né? Ele tem que saber entender tanto o mercado real, né? Ele tem que ter sujado o sapato, visitado já, ou visitado, ou, na verdade, o que é mais interessante, que eu já tive essa oportunidade de fazer, realizado, né? Feito empreendimentos, realizado obras, participado de diversos negócios imobiliários ao longo do tempo. Quando você junta essa experiência com o mercado financeiro, né, quer dizer, você tem um entendimento também do que é importante aí em termos de produto, liquidez, tamanho, tipo de investidor. Então, essas duas coisas juntas, acho que são os ingredientes que fazem com que você possa ter um investimento de sucesso. No caso dos hedge funds, acho que é uma classe, um segmento de FIIs, que ele é relativamente novo no Brasil. Acho que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eles já existem há bastante tempo. E acho que o gatilho para que esse produto pudesse ter sucesso aqui no nosso mercado foi justamente o amadurecimento do investidor, né? Então, a gente tem uma indústria aí apesar de ter crescido e tudo mais, relativamente nova no Brasil, e passou por um crescimento grande nos últimos anos, né? Então a gente
teve principalmente o período aí de juros muito baixos e pandemia e, enfim, crescimento do investimento em fundos imobiliários, a gente praticamente dobrou o número de investidores, né, André? Então a gente saiu de uma base de 1 milhão de investidores para mais de 2 milhões de investidores. O número de fundos imobiliários também praticamente dobrou nos últimos 2, 3 anos, saiu de 200 alguma coisa para hoje, acredito que em torno de 450 fundos listados, né? Sem contar o que você tem aí de fundos exclusivos, estruturados, de famílias, etc. e tal. Então, esse crescimento gerou também um amadurecimento do investidor. O investidor ele pôde, ao longo do tempo, aprender, entender melhor as diferenças aí de quais são os fundos que investem em lajes, em logístico, em shoppings, em fundos de fundos, em CRIs. E com isso, né, acho que criou a oportunidade de oferecer um produto que agregue tudo isso. Então, acho que o multi-estratégia, o hedge fund imobiliário, ele está crescendo no Brasil, ele representa pouco ainda, né, do mercado de FIIs, mas acho que é um produto que tende a ganhar relevância aí muito pela sofisticação. O investidor ele começou a querer unir tanto essas receitas que ele recebe mensalmente aí, ou semestralmente, que não é muito comum, mas às vezes acontece, com um toque aí, uma pimentada, vamos falar assim, que é também ter a possibilidade de ter um retorno maior ao longo do tempo, né, no giro do portfólio, na compra e venda. Então, acho que os hedge funds proporcionam isso ao investidor. Ele acaba tendo esses dois lados, né? Você investe um pouquinho do seu portfólio em ativos aí que geram renda e uma outra parte do portfólio em ativos que eventualmente vão te dar um retorno de ganho de capital mais relevante e o investidor tem a possibilidade de ter esses dois lados aí da moeda, né? Maravilha, bem interessante. É um produto aí que estamos acompanhando, vendo as teses e observando, né, esse amadurecimento, como você falou, não só dos investidores, mas também do mercado e essa sofisticação aí em termos de produtos para oferecer, né, a esses investidores. Mas vamos agora falar do fundo mais famoso da casa, né, Pedro? Apresenta para quem ainda não conhece, né, o GGRC11, a sua tese, a sua estratégia e o momento atual. Como é que ele está? Legal, André. Acho que o GGR é um fundo que, ao longo do tempo, né, ele já tem aí seus quase 5 anos. Ele, ao longo do seu tempo aí de vida, ele veio passando por transformações, tanto do ponto de vista aí da gestão, quanto da sua base de cotistas, né? Então, acho que é importante colocar isso para o investidor. Ele foi um dos primeiros fundos, se não o primeiro, que veio com a tese de contratos atípicos, André. Então, que era isso, né? Era você ter inquilinos, né, que você tivesse uma maior segurança no contrato. Então, contratos atípicos são aqueles em que você tem um prazo mais longo, você faz um investimento maior, tanto dos BTS, que a gente fala, né, que é aquele imóvel que você faz na medida para o inquilino, ou aquelas operações de sale leaseback que o inquilino já tem uma planta industrial, geralmente, ou um galpão mesmo, e ele vende para você e aluga novamente. Então, com isso, você acaba tendo uma maior segurança, é um tipo de contrato que tem multas maiores, prazos maiores, e isso se traduz em previsibilidade de receita, né? Então, o GGR nasceu assim, com essa tese, foi um dos primeiros, como eu disse, se não o primeiro, com essa tese a colocar num formato de um fundo de varejo, e o início dele, né, foi o cotista que queria muito essa renda recorrente, vamos falar assim, estável, né? Então, eu tenho, vamos falar assim, um aposentado que quer saber que ele vai receber todo mês X aí, centavos ou reais por cota, né? Acho que as gestões também, né? Eu tô à frente aqui da gestão da gestora e do fundo há mais ou menos 1 ano e meio. Então, as gestões vieram ao longo do tempo, algumas fazendo aquisições mais logísticas, outras mais industriais, umas com que a gente fala com yield mais alto, outras com yields menores, que obviamente estão ligados aí ao risco do inquilino do contrato. E chegamos no portfólio que a gente tem hoje, né? O que é hoje o portfólio do GGR? O GGR tem hoje
aproximadamente 60% do portfólio em logístico, então ele veio crescendo o segmento logístico com o tempo, né? Ele, em dado momento, ele tinha mais imóveis industriais que logísticos, mas hoje se inverteu. A gente tem 60% aproximadamente do portfólio logístico e 40% industrial. Ele deixou de ser um fundo que no início tinha contratos muito mais com high yields e começou a ter um mix aí, né? Tanto de contratos com imóveis aí que tem um cap mais em linha com o mercado, né? Que obviamente isso quer dizer que tem um inquilino com um rating mais alto, com risco menor, quanto outros com um cap aí um pouco maior, e aí o yield do fundo, né, que é aquela renda que ele dá, então o investidor que não está muito habituado, é basicamente você pegar o rendimento que o fundo te proporciona e calcular em cima da cota do fundo quanto que ele dá de rendimento, é o que a gente chama de yield, né? Então, com isso, esse mix do fundo, né, gera um yield que hoje o GGR, ele está, e historicamente ele é assim, tá, André? É importante falar isso, ele está com um yield acima dos seus pares, né? Historicamente, ele sempre ficou um pouco acima. É claro que isso aí enfim, tem várias interpretações, né? Você pode falar que ele tem um yield acima porque tem contratos que pagam mais, porque tem um risco, às vezes, do inquilino a mais ou outro, mas o fato é que o fundo ele tem uma boa segurança, ele tem distribuído. A gente fez uma conta recentemente, né, para saber quanto que o fundo, ao longo da sua história, distribuiu de rendimento. E chegamos num número que, se eu não me engano, está em 370 milhões. Então, quer dizer, desde o início do fundo até hoje, a gente distribuiu 370 milhões, né? É um número importante, né? Imagina que hoje você tem um patrimônio de aproximadamente 1 bi, mas nem sempre foi assim. Então, se pegar o patrimônio médio com o que você já devolveu de dinheiro, né, para o investidor, daqui a pouco você já pagou, né, em rendimentos o que o fundo tinha de patrimônio. E a gente tem também uma conta que é divulgada todo mês no relatório de gestão. Para quem quiser ter acesso, a gente tem um site do fundo, que é o ggrc11.com.br, ou no site da gestora, né? E todo mês, enfim, acho que isso faz mais ou menos há uns 8 meses, ou início desse ano, a gente tem colocado no canal do YouTube nosso, da gestora. Então a gente tem um canal no YouTube que é as Agros Capital, que a gente comenta o relatório de gestão, que eu acho que é bem bacana, porque tem investidor que às vezes lê esses relatórios, né, de fundos e fala, pô, mas eu não sei muito por onde começar, o que isso quer dizer, o que isso não quer. Então a gente tenta ser bem didático, bem transparente, é um bate-papo lá da gestão, participa eu, o Diego, que é do nosso time de engenharia, um dos sócios da gestora também, às vezes a Ana, que é do nosso jurídico, a Thaís, que é do RI. Então a gente faz um mix lá, tanto para falar do relatório, quanto de fatos relevantes, que é outro bicho-papão, né, André? Então, investidores aí que não estão habituados recebem aquele documento lá, fato relevante, vem um monte de juridiquês, né? E você fala, o que é isso no final? Não entendi nada. Então a gente tem feito essa comunicação, né, de soltar vídeos, tanto comentando fatos relevantes, comunicados e relatórios de gestão, com o objetivo de assim como vocês aqui do Café com FII e, enfim, outros canais aí têm feito, de tentar passar essa educação financeira, né, ser mais didático com o investidor, porque no final o importante é você fazer com que ele compreenda o que está acontecendo. E o relatório de gestão que a gente comenta fala de vários tópicos e um deles é sobre o retorno da cota. Tem uma coisa bem interessante, se você pegar o GGR desde o seu início, ele já é o retorno total, né? Então em FIIs a gente fala em retorno total, que é rendimento da cota mais a valorização dela. A gente está em aproximadamente 84, 85, se não me engano, no último relatório, né? Então, desde o início, o fundo entregou essa rentabilidade, sendo que o componente de rendimento é o mais poderoso deles. Ele representou aí, dos 85, 50% desse rendimento, né? Não 50 dos 85, tá? 50 e aí 35 foi de valorização, algo em torno disso. Então, você vê que o rendimento é muito importante, né? Então, quer dizer,
para o investidor que olha a longo prazo, ele vai ter um retorno maior em carregar o produto, em carregar aquele fundo e receber a sua renda, do que eventualmente em ver a cota sair de 100 para 120 ou de 120 para 140. É claro que isso ocorre, né, André? Esse ano, o GGR chegou a bater R$100 a cota. A gente até comentou no relatório, são momentos especiais aí que você tem uma cota aí pagando 1% ao mês num fundo de tijolo, com contrato atípico, né? E com inquilinos aí com bons nomes aí que a gente tem no portfólio. E a cota, depois daquela melhora de mercado em março para abril, ela rapidamente foi para 120, 125. Então é claro que momentos aí de mercado geram boas oportunidades de compra. Mas o investidor, acho que não só para o GGR, como para fundos que são bons pagadores, ele tem que mirar muito mais o médio e longo prazo, porque ele vai ver que grande parte do seu retorno ele vem do mês a mês, e não da cota subir ou cair. Porque a cota, se ele carrega, né, é um preço teórico aquilo. Ele só tem o ganho de capital se ele vender a cota. Se ele carregar, sou cotista desde o início, desde a cota 100, a cota bateu 150, bateu 120, se ele não vendeu, não mudou muito para ele, ele só teve os rendimentos ao longo do ano, e aquele preço da cota é mais uma oscilação ali teórica do seu portfólio, que obviamente ele pode realizar em algum momento. Então, assim, essa parte que a gente explica no relatório é muito importante, né? Mas voltando ao portfólio aqui do GGR, então, hoje é um portfólio logístico, mais logístico industrial. A gente tem uma tese que também foi um pouco diferente no início, que o GGR ele tinha ele não era concentrado geograficamente, André. Então, o portfólio dele é bem espalhado aí pelo Brasil, né? Você tem imóveis aí na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Então, assim, bem espalhado pelo Brasil, e ele era até criticado por isso. Então, muita gente falava, mas tem imóveis aí que não são tão óbvios, estão em regiões aí que não é o que a gente chama de Faria Lima aí dos galpões ou das plantas industriais, né? Então, não é aquela região ali super conhecida aqui do eixo Rio-São Paulo, e estava mais lá para o sul, para o centro-oeste, para o nordeste. Só que o que houve, né, que é uma informação importante que a gente tem colocado. A pandemia mudou essa visão. A pandemia trouxe essa descentralização, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um evento igual a pandemia, ele acelera as mudanças da sociedade. E a gente, todo mundo sentiu isso, né? A pandemia acelerou muito aí a questão de agilidade, de logística, de produção e de entrega. Então, assim, as empresas vencedoras, elas têm que ser hoje muito ágeis, né, do ponto de vista, eu estou falando tanto industrial quanto logístico, tá, André? Porque a produção tem que estar localizada estrategicamente para que a distribuição também ocorra dessa forma, né? Então, as empresas aí que foram rápidas nisso começaram a se expandir aí, a ter CDs aí espalhados pelo Brasil todo, a ter plantas também. Antigamente você tinha uma planta só e distribuía para o Brasil todo, né? E aquilo demorava dias, semanas, e não era muito ágil. Então, quando isso ocorreu, a gente começou a ver fundos ou investidores que não olhavam para outros lugares se não fosse eixo Rio-São Paulo, a falar, não, eu estou investindo agora num galpão que está lá em Itajaí, eu estou investindo num galpão que está em Recife, que está no centro-oeste, ali em Goiás, ou, enfim, alguma outra região que não era tão óbvia, né? E isso meio que fortaleceu um pouco essa tese nossa de que, importante, o Brasil é muito grande para você estar focado só aqui no Rio-São Paulo, né? O Brasil, ele tem uma extensão territorial aí enorme, e você está bem distribuído, não quer dizer que teu imóvel não tenha valor, né? Porque a impressão do investidor era muito, o imóvel tá lá longe, eu não sei se eu vou conseguir vender ele depois. Mas acho que a gente tem mostrado que não, que são regiões aí que estão crescendo muito. Vou te dar dois exemplos, tá, André? A gente tem um imóvel, um CD de Ambev em Itajaí, Santa Catarina. Região que, assim, tem crescido assustadoramente aí
as taxas de crescimento da região, né? Ali o Camboriú, Itajaí, muito em função aí de portos, né? De escoamento logístico aí de produção. E hoje, você vai lá, você não tem galpão disponível. Quando a gente entrou em Itajaí, quando comprou esse imóvel, ainda não estava como é hoje, né? Quer dizer, não estava tão aquecido. Então, hoje a gente vê que é uma região que o galpão de Ambev, lá, que é de toda essa região ali, de Camboriú, etc., ele vive com a capacidade lá em cima, né? Você não tem quase espaço nele. Ele está sendo utilizado na capacidade, não posso dizer que total, mas quase que total. Tem uma outra região que foi muito interessante, né? Que a gente tem 2 imóveis lá, que é Anápolis, em Goiás. Então, uma região que não parecia óbvia, né? Mas cresceu aí com o tempo, teve incentivo fiscal, teve incentivo aí dos governos aí para trazer empresas para lá. Quando o fundo adquiriu 2 galpões lá, eram Hering e Santa Cruz, né? Então, Hering, enfim, acho que é uma empresa que todo mundo conhece aí, do setor de vestuário. Santa Cruz é hoje a maior empresa de distribuição de medicamentos do Brasil. É uma empresa que cresceu muito também. E a gente recentemente, foi começo do mês agora, dia 4, se não me engano, a gente soltou um fato relevante que a gente assinou um acordo com Santa Cruz para expandir esse CD hoje lá, que hoje tem 10 mil metros para 40 mil metros. Então você vê, a empresa está quadruplicando o tamanho do seu centro de distribuição, porque a região cresceu muito e ela atende toda uma outra região, uma macro-região lá, né? Então, aquilo ali virou um hub para que a empresa possa fazer a sua distribuição. Então, assim, estou te dando esse exemplo só para colocar que o portfólio do fundo ele está distribuído pelo Brasil, mas tem regiões aí muito interessantes, né? Também estamos em Pinhais, Curitiba, que é uma outra região estratégica, enfim, alguns imóveis aí muito bem localizados. Então, a gente tem essa localização do portfólio, né? E temos aí grandes inquilinos, e o fundo ele está buscando agora, assim como fez com Santa Cruz, ele está buscando fomentar o próprio portfólio, André, porque muitos fundos ficam buscando aí fora de casa, né? Vamos falar assim, coisas que às vezes estão tão óbvias dentro. Já tem inquilinos, bons inquilinos, com plantas aí em locais que são importantes para ele. Hoje a gente está buscando muito mais essa aproximação com o inquilino para eventualmente expandir a operação dele, né? Para ele faz total sentido, porque é muito melhor ele expandir uma operação que já está acontecendo do que ele virar e falar, vou mudar toda a minha operação desse galpão para outro, porque aqui já não cabe mais, né? Falando um pouquinho dos dados de mercado do fundo, né? Então, como eu comentei no início, ele tem aproximadamente 105 mil cotistas, uma liquidez média diária de 1,5 milhão, né, que é uma liquidez considerada boa aí hoje. Então, o cotista ele tem que entender que às vezes ele vê um fundo que ele gosta, pô, gostei desse fundo, parece que é legal, tá pagando um rendimento bom, tem um portfólio bacana que pode ter ganho de capital e tal, e quando ele quer vender sua posição, ele não consegue, né, porque a liquidez é uma coisa que é um dos atrativos dos fundos imobiliários, né? Você tem alguns deles, você tem isenção de imposto nos rendimentos, você tem o fato de você poder colocar um recurso, comprar, enfim, uma cota que você não compraria, é fracionado, né? Você fala, você faz um investimento de R$10, hoje você tem cota R$10 de fundos, então com R$10 você não compra o imóvel, mas você compra um pedaço dele, né? Mas o outro ponto importante que a gente considera é a liquidez, porque de nada adianta você poder ter isenção, você poder ter uma entrada aí com um ticket relativamente baixo, mas você não conseguir vender suas cotas, né? Então, o GGR tem uma liquidez bacana, tem um patrimônio aí também na casa dos seus quase R$1 bi, e o que a gente tem dito, né, e assim, é uma visão mais macro nossa, tá, André? É que esse mercado de FIIs, ele já está se consolidando, né, porque acho que no primeiro momento ele cresce muito. Então você tem
essa expansão aí, tanto de fundos quanto de gestoras. E num segundo momento de amadurecimento, como é o caso agora, você acaba tendo uma concentração, né? Você acaba vendo que gestoras se fundem, uma gestora compra outra, um fundo acaba incorporando outro, porque no final isso é tudo uma busca aí por escala, né? Porque acho que fundos maiores têm portfólios mais diversificados, tem times aí com mais qualidade de gestão, ele consegue atrair times melhores, né? E você tem, obviamente, esse fator aí, liquidez, né? Então o GGR hoje ele é um fundo de um tamanho e de uma liquidez considerável, mas o nosso objetivo é fazer isso melhorar ainda mais, né? A gente entende que é um fundo que pode crescer, né? Tem espaço aí para crescer bastante ainda dentro da sua tese, e com isso nós vamos ter um portfólio mais diversificado, um número maior de cotistas, uma liquidez melhor e cada vez mais uma equipe mais dedicada para o fundo, né? Não que a gente já não tenha, né? Hoje são 15 pessoas aí na nossa gestora, sendo que grande parte delas está dedicada ao GGR. Maravilha. Aí a questão dos desafios que tem os imóveis industriais e por que essa virada também do GGRC, né? Menos industriais e mais galpões logísticos. É por conta da demanda ou é algum desafio específico mesmo em relação aos imóveis industriais? Como é que funciona tudo isso, Pedro? Tá, legal. O fato de ser um mix entre logístico e industrial, acho que ele te dá uma oportunidade, como eu falei que os hedge funds conseguem fazer, de aproveitar aí momentos de mercado. Acho que no caso nosso, né, dentro do nosso segmento, ele também te proporciona isso. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, recentemente a gente aumentou o percentual logístico, muito em função da pandemia, né? Então você teve a pandemia, você acabou tendo aí um crescimento do e-commerce, dos CDs, e aí, obviamente, o fundo acabou indo mais para esse lado, tá? Mas imóveis industriais, né, ao contrário enfim, algumas casas aí, ou alguns investidores até acabam não gostando muito, a gente acha que dentro de um portfólio diversificado como é o nosso, então hoje são 18 ativos, né, a gente vendeu um recentemente, então daqui a pouco vão ser 17. Mas assim, é uma diversificação considerável, né? Quando você tem isso, e você tem essa possibilidade de ter um pouquinho de industrial, um pouquinho de logístico, acaba sendo interessante, porque em alguns momentos, até momentos como esse que a gente está passando, o industrial se torna interessante. Você tem uma empresa, vamos dar um exemplo, né? Você tem uma empresa que a planta dela é super importante, então ela já está naquela planta há muito tempo, uma empresa, enfim, com um bom nome, com um bom rating, e aquela empresa quer fazer uma operação de não estar mais imobilizada em imóvel, porque hoje muitas empresas não querem mais carregar imóvel no seu balanço. Ela prefere pegar o recurso e aplicar no capital de giro, na atividade dela, né? E para ela, vale mais a pena vender esse ativo e fazer o contrato de locação, né, que a gente chama do sale leaseback, do que eventualmente continuar carregando o imóvel no balanço e buscar um financiamento aí para a produção, um financiamento para o capital de giro. Ela acaba saindo desse imobilizado no ativo e colocando o recurso dentro dela, né, para melhorar a parte operacional. E você acaba podendo, geralmente tem um prêmio, tá, André? O imóvel industrial, ele paga um prêmio aí sobre o imóvel logístico, né? Geralmente, é claro que isso não é regra. Você pode ter imóveis logísticos aí que podem, dependendo do caso, pagar um pouco a mais e vice-versa, mas geralmente você consegue ter um prêmio porque o imóvel industrial é mais específico, né? Mas essa especificidade que a gente vê, ela pode ser positiva, porque não quer dizer, acho que essa especificidade gera preocupação quando você tem que reposicionar o ativo. Aquela pergunta, quando vencer o contrato, o que eu vou fazer com essa planta aqui que só serve para essa empresa? Mas imagina que essa empresa ela vai muito bem, ela está indo bem, e esse imóvel é o coração dela, né? Nesse caso, é claro que você pode ter casos problemáticos que
que a empresa tem que devolver a planta e a planta é difícil reposicionar, mas em casos aí que você tem essa questão da empresa estar bem, da planta ser super importante para ela, você conseguir gerar valor aí para o investidor com o contrato industrial, né? Então a gente enxerga que ter esse mix aí é positivo para um fundo igual o GGR. Tem fundos aí, na sua maioria, que investem basicamente em logístico e tem poucos fundos aí industriais no mercado. Então, a gente é um dos poucos que tem esse mix, né? Maravilha. Pedro, e como é que está a questão da alavancagem hoje no fundo? Tá, só complementando o industrial, que acho que é legal do investidor saber também, André, quando você fala industrial, muitas vezes remete àquela coisa de indústria antiga, né? Mas industrial hoje, a gente tem um inquilino mais recente, por exemplo, que a gente adquiriu, um dos mais recentes, é Eagle Burgmann, que é uma empresa, enfim, alemã com alta tecnologia na sua produção. Então você vai na planta da empresa, é uma empresa de máquinas aí super sofisticadas, enfim, que acabam produzindo o que ela vende para a indústria. Então, assim, não é só aquela indústria que na cabeça do investidor às vezes é uma coisa antiga, né? O industrial pode ser uma coisa de alto valor agregado, de muita tecnologia. Mas, enfim, vamos lá. Falando da alavancagem, o que o GGR tem hoje? Ele tem uma alavancagem baixa em relação ao seu PL. A gente tem um CRI de aproximadamente 62 milhões hoje, ou até menos, acho que já está mais para 61 ou próximo de 60, preciso ver o saldo atualizado dele, porque a gente amortiza ele mês a mês, tá, André? Então a gente fez esse CRI, ele foi feito ano passado, tinha na época uma obrigação de pagamento do imóvel que a gente tinha adquirido, e assim, como o momento de mercado não era favorável, você não tinha como fazer captação, enfim, até a venda de ativos estava complicada, acabou-se fazendo um CRI, que era a única opção que tinha naquele momento, tá? Então, de novo, é um CRI que a gente chama o objetivo dele é ser um ponte, né, André? Você não faz esse CRI para carregar ele, até porque o momento de mercado do ano passado foi um momento de taxas altas, né? Então a gente tem um CRI hoje, a IPCA mais 7,5 desses 60 e alguma coisa milhões, sendo que o objetivo nosso é assim que possível pré-pagar esse CRI. Então a gente não quer, apesar de ser uma alavancagem aí que representa 6%, 6 e alguma coisa por cento do PL do fundo, é uma alavancagem não é alta, ela está confortável hoje para o tamanho do fundo, mas a gente quer pré-pagar porque, enfim, como eu falei, foi um momento de mercado com taxas altas que a gente não quer carregar esse CRI por todo o seu prazo, tá? Então o objetivo é assim que o fundo se capitalizar novamente e tiver recursos disponíveis para isso, a gente vai pré-pagar o CRI e vai deixar o fundo sem alavancagem, que é o nosso objetivo. Não, quer dizer, não sendo totalmente contra, né? Tem muitas aquisições aí que você faz já com uma alavancagem dentro, que eventualmente é positiva, porque o próprio ativo está pagando aquela alavancagem e pode ser positivo, mas a gente acabou tendo que fazer esse CRI só para cumprir uma obrigação e vamos pagar assim que possível. Mas, por outro lado, André, acho que colocando um lado positivo aí, o GGR está numa situação de balanço hoje muito confortável, né? Vou falar assim, porque a gente não tem nenhum problema. Tem muitos fundos aí com alavancagem alta, sem caixa para pagar a amortização, né? Até não distribuindo rendimentos. A gente começou a ver uma coisa que não era comum, ou talvez nunca tinha ocorrido, que é do fundo chamar uma assembleia e falar: não vou distribuir rendimento porque eu tenho que pagar uma alavancagem. E eu não consigo vender ativo nem fazer uma emissão, né? O GGR não tem isso, é um fundo que está com o seu balanço em ordem. A gente passou por desafios, né? Não estou falando isso também que a gente não teve desafios aí, a gente teve um período desde o final de 21 até agora, um período aí complicado de mercado, né? Foram 2 anos aí duros, 2 anos difíceis, né? Com taxas, as taxas subiram muito, a taxa Selic saiu de 2% para 3,75%, o mercado ficou sem liquidez, as operações
travaram, e a gente, enfim, como player do mercado, aí passou por esse período turbulento, né? E tivemos aí no meio do caminho obrigações de pagamento, enfim, alguns inquilinos com problema, e aí no meio disso você tem que, o que eu sempre falo, né? Acho que a qualidade de uma gestão e de um time de gestão, você testa esse time em períodos turbulentos, né? Então, em períodos turbulentos você vê quem é resiliente, quem consegue passar por isso, para que períodos bons aí de ciclos positivos de mercado você esteja pronto para aproveitar. Não adianta quando o mar está bom, todo marinheiro navega, né? Então acho que é aquela história do mar agitado que faz bons marinheiros, né? Exatamente. É um dos primeiros itens que eu sempre bato muito na tecla, Pedro. É a questão da gestão, o histórico da gestão, o que ela está fazendo, como é que ela passou pelos problemas ali, né? Principalmente esses últimos, né, em relação aí à pandemia, tudo que trouxe ali de desafios, né? Então isso é importante estar observando como é que ela tem lidado com tudo isso. E por falar em inquilinos, né, como é que está hoje a questão? Claro que na medida que você, enquanto gestor e diretor de gestão, pode falar, mas como é que está a questão da Covalon e a Americanas, né? Americanas aí que movimentou o mercado em janeiro desse ano, ainda vem, né, trazendo alguns percalços aí, mas como é que está hoje para o fundo GGRC11? Legal, André. Então, como eu falei, né, esse período turbulento que a gente enfrentou da economia, e é claro, se reflete no seu portfólio, né? Você tem inquilinos aí que são empresas, enfim, que eventualmente tiveram problemas na pandemia, tiveram problemas com taxa de juros, ou até outros problemas aí, como o caso da Americanas, que foi um pouco mais problemático, que envolveu até uma fraude contábil, né? Mas assim, o fundo, nesse período aí de 2 anos que a gente falou de economia ruim, tivemos aí que lidar com 2 empresas em RJ, né, que foi Covalon e Americanas recentemente. Passamos aí por um desafio de, no meio do caminho, ter que pagar Americanas, porque Americanas foi uma compra feita no final de 21. Né? Inclusive, apesar de ter sido uma aquisição que não foi na minha gestão, eu sempre gosto de falar que ser engenheiro de obra pronta é fácil, né, André? Você falar por que comprou esse imóvel lá no passado. Acho que, assim, não quero fazer nenhum julgamento aqui, mas naquele momento, o que você tinha, né? Você tinha um período aí de boom do e-commerce, dos CDs, do logístico, Americanas crescendo, Americanas surfando essa onda, uma empresa com um rating aí excelente, e tudo isso contribuiu para falar, pô, faz sentido trazer esse inquilino e esse ativo, né, um ativo muito bom, um ativo chamado de AAA, então um CD bem localizado, fica em Uberlândia, e é um polo também desses aí que eu te falei que tem crescido, né, assim como Anápolis e Itajaí. Então, assim, um bom imóvel, com um bom inquilino, que estava atuando dentro de um segmento que estava, assim, a gente fala na crista da onda, né? Então, tudo contribuindo favoravelmente. Fazia sentido a aquisição, foi feita a aquisição pela gestão da época, as coisas mudaram, né? E uma coisa que eu tenho colocado como super importante no caso desse, é que concentrou, né, início do ano, quando ocorreu o episódio Americanas, a gente foi muito questionado por que Americanas representava um percentual relevante da nossa receita, né? Acho que ocorreu, né, André? A gestão daquela época fez essa aquisição olhando que a gente ia ter um momento de mercado de crescimento, quer dizer, o fundo ia crescer, né, o fundo ia fazer emissões, ia crescer, e Americanas ia ser pulverizada com isso, né? Só que a maré virou, né, tivemos aí toda essa turbulência e o fundo não cresceu como deveria nesse período, não só o fundo, como o mercado todo, né? E a Americanas passou a ter um percentual relevante aí das receitas do fundo, e claro, quando ocorreu esse episódio, a gente foi penalizado. Mas aí do lado da gestão, né, que a gente fez tanto Covalon, então começar por Covalon,
quanto com Americanas. Acho que aí o problema, você não tem o que fazer, né? O problema está na empresa. O que você tem que fazer é lidar da melhor forma possível com esse problema do teu inquilino, para que isso não se reflita num problema maior ainda para o fundo e para o cotista, né? Então, é sempre com essa ótica que você tem que ver. Eu costumo brincar, mas enfim, é uma verdade, né, que é claro que você enfrentar situações como essas, e a gente já tinha, não vou falar que por sorte, porque ninguém quer enfrentar algo desse tipo, mas quando chegou a Americanas, a gente já tinha passado por um problema com o Covolan, uma RJ, né? Isso te dá um certo preparo para lidar com uma situação dessa, né? Nosso time jurídico, nossos assessores já tinham lidado com uma empresa que teve problema, que entrou em RJ, e a gente sabia mais ou menos quais eram as consequências disso, né? Quando o Covolan, acho que diferenciando um pouquinho, né? Quando o Covolan entrou em RJ, não é uma empresa do porte de Americanas, e foi aquela RJ mais natural, né? A empresa veio ao longo do tempo tendo problemas, né? Então, ela passou pela pandemia, parou a produção, enfim, teve os compradores, né? Tiveram shoppings fechados, lojas fechadas, acabaram comprando menos e a empresa teve um problema. Junto com isso, na época, para coroar ainda o negócio, veio um incêndio na planta da empresa, que paralisou um pedaço da produção. Então, com tudo isso, a empresa acabou ficando quase um ano sem pagar aluguel, né? E ainda deve um valor alto para o fundo de aproximadamente 11 milhões. Quando a empresa entrou em RJ, acabou sendo até uma proteção, tanto para ela quanto para a gente, porque a partir do momento que uma empresa entra em RJ, ela tem que pagar os seus aluguéis. A gente já tinha até entrado com despejo contra a Covolan, mas aí o juiz falou, não vou despejar a empresa, porque é uma questão fundamental para ela sobreviver, mas ela tem que pagar o aluguel agora na RJ. Se não pagar, aí o juiz ia aceitar o pedido de despejo. Então a gente viu que a RJ às vezes protege você também, o proprietário do imóvel, né? E ao contrário dos credores, geralmente você tem numa RJ lá, enfim, credores aí financeiros, né? Eles acabam sofrendo bastante, porque eles têm o que a gente chama de haircut, o desconto da dívida, né? Então, assim, no nosso caso, como proprietário de imóvel, a nossa dívida está sendo executada nos fiadores. Então, a gente não está tendo desconto nos valores, a gente vem negociando com a empresa para receber esses valores de volta. Em paralelo, a gente renegociou o contrato, né? Reperfilou, que chama, né? Você não pode, num contrato atípico, você não pode dar desconto, você pode reperfilar. Reperfilar por exemplo, diminuir o valor do aluguel agora e você dilui isso ao longo do tempo do contrato. Então a gente acabou fazendo isso com o Covolan, a empresa voltou a pagar um aluguel mais baixo, mas voltou a pagar, tá aí crescendo o faturamento mensalmente e esperamos aí que se recupere o quanto antes. A Americanas já foi uma coisa diferente, né? Porque não é que a empresa vem enfrentando problemas, né? A Covolan, a gente já, desde a pandemia, viu que ela começou a entrar em dificuldades. A Americanas, do dia para a noite, pegou todo mundo de surpresa, né? Então, veio aquela notícia, vamos falar assim, bombástica, de pegar todo mundo de surpresa e até ter um início de contaminação, né, de crédito. A gente viu que o início do ano no Brasil foi um início complicado, o varejo começou a ter uma certa contaminação aí pelo caso Americanas. Mas aí, André, duas coisas que também a gente atuou com rapidez, né? Primeira coisa, tendo notícias, acho que esse é o lado da transparência da gestão, né? Você tem notícias positivas e às vezes negativas. Tanto uma quanto a outra, cabe à gestão, né, que tem aí um número de cotistas relevantes, vir a público explicar e conversar, né? Você não pode se esconder. Então, caso Americanas, talvez a gente foi, se não um dos primeiros fundos a comentar em lives, falar com o mercado e explicar qual era a nossa visão. Né? Nossa visão não era tão de fim do mundo, né? Porque nossa visão era, gente, vamos ter um pouco de calma, a gente passou por uma RJ de uma empresa, claro, menor e com uma situação diferente, mas assim, a RJ protege
o inquilino. A Americanas vai ter que pagar os aluguéis. Tinha fundo na época falando, já estou dando que não vai pagar, não vai pagar, não vai pagar. A questão é que, do nosso lado, a gente falava, ou paga, ou no limite o imóvel vai voltar para o fundo. Né, porque não vai ter juiz aí que vai deixar uma empresa como a Americanas ocupando o imóvel sem pagar. Então, assim, nossa visão era meio binário, ou a empresa continua pagando os aluguéis e vai ter um aporte relevante aí dos sócios, dos acionistas aí de referência, ou ela vai devolver o imóvel. Nesse caso, não é que a gente era um debenturista que, de repente, ia receber 1.000 da empresa, vai receber 0. Né? Nós vamos ter o imóvel de volta, cabe à gestão trabalhar esse imóvel, reposicionar o mesmo e atuar no melhor interesse dos cotistas. O que a gente viu, né, de lá para cá, né, André? Primeiro, assim, a Americanas reduziu a operação, fechou algumas lojas, devolveu alguns CDs. O nosso CD, além de ser um contrato atípico bem feito, ele é estratégico para a empresa, então ele foi mantido, ela vem pagando os aluguéis em dia, tá? Não teve, fora janeiro, que ela fez um prorata lá com todo mundo em função da RJ, ela vem pagando a gente corretamente no vencimento. E, por outro lado, né, pegando em paralelo os imóveis que ela desocupou nesse meio tempo, os fundos estão tendo até, eu falo de fundos que é público, né, então é mais fácil você ter essa informação, mas os fundos que receberam imóveis de Americanas de volta, de rescisão, tiveram basicamente 2 consequências. Receberam multa, até teve um recentemente que ela atrasou a multa, mas pagou depois, eu vi a notícia depois que ela pagou, acho que é o da RBR. Então receberam multas e, por outro lado, relocaram a valores mais altos do que tinham antes. Quer dizer, o investidor depois tem que entender que ele não entra em contratos, ele entra em imóveis, né? Quando você tem um imóvel, no limite você vai ter o teu ativo. Né? Você não perde o teu patrimônio. Você pode, claro, ficar 1, 2, 3, 4, 5 meses sem um inquilino, mas é para isso que serve a multa, né, André? Então, quando você tem multa, você recebe a multa, cobra a multa, e com essa multa você acaba tendo um colchão ali de liquidez para falar, até eu reposicionar o ativo, eu não deixo de distribuir o rendimento que você está acostumado a receber. Né? Então, a gente viu que não foi o fim do mundo, né? Esse caso de Americanas, o mercado aí se recuperou bem e tem feito movimentos aí que até positivos quando recebe o imóvel de volta. E no nosso caso, a gente, claro que não quer ficar sem o inquilino, porque é sempre uma mudança que tem que ser feita, mas a gente já estudou de dividir esse imóvel em módulos, se for preciso, e também a gente fez um estudo de mercado bem interessante, que mostra que o aluguel que ela paga hoje também está abaixo de mercado. Então, em caso de reposicionamento, eventualmente você pode ter uma receita até mais alta do que você tem hoje, né, André? Acho que esse é o resumo, mas, enfim, esses aprendizados são importantes, né, para você aprender a atuar rápido, a explicar para o mercado, né, qual que é a tua visão, e, ao mesmo tempo, pensar em que atitudes tem que tomar se acontecer o pior cenário. O pior cenário é a empresa não te pagar e você ter que desocupar o imóvel. Vamos para o pior cenário, que não representa, no caso de fundos de tijolo, né, não representa perda patrimonial. Quando você tem fundos de recebíveis, se a empresa deixar de pagar aquele CRI, pode vir a ser uma perda patrimonial. É uma coisa pior para o fundo, né? Um default ali não é um default de receber o seu ativo de volta, é um default de eventualmente falar, esse título aqui eu vou ter que dar baixa nele do patrimônio, né? Então é até legal diferenciar isso também. Não, muito bacana, não só a sua visão, mas também, mais uma vez, trazendo ali a importância da gestão, né, e num pior cenário, vamos traçar aqui vários cenários, se acontecer isso, a gente faz isso, se acontecer isso, a gente vai para essa questão, se não, vamos para outra, né, tem que sempre ter uma carta ali na manga, para justamente estar preparado em relação ao que pode acontecer, né, que é uma possibilidade, né, é o famoso e se, né, e se acontecer isso, vamos fazer isso, senão a gente vai continuar do jeito que estamos e vamos ver o que realmente vai acontecer. E foi o que vocês acabaram fazendo, né, Pedro?
Exato, acho que no final tem que ter atitude à gestão, né? Você não pode nunca ficar parado, você tem que estar sempre monitorando os seus ativos, monitorando o seu portfólio e atento a tudo, né? Até a questões aí que eventualmente não tem um evento, mas você já está olhando um possível risco, né? Então, o papel da gestão, né, é sempre monitorar isso, falar, esse inquilino aqui, ele está pagando, mas pode ter um problema no futuro, porque a gente está vendo que o balanço dele está piorando aí no trimestre, no semestre, no ano. Então, você às vezes consegue ter indícios, né, de que pode ter um problema. O caso de Americanas não deu esse indício, né, pegou todo mundo de surpresa, por isso que foi ruim, mas assim, acho que estamos mais fortes, André, estamos mais preparados para lidar com turbulências, e por outro lado, o nosso objetivo agora com o GGR é que esse fundo cresça, né, dilua inquilinos aí que tenham uma concentração maior como Americanas, e que a gente possa trazer novos ativos, fazer reciclagem, né, uma coisa importante que nunca tinha sido feito no GGR. Na verdade, uma vez tinha sido feita uma venda de ativo, mas era uma venda, aquela venda que o próprio inquilino tinha uma opção de compra, que ele exerceu a opção de compra, mas nunca tinha sido feito uma venda de ativos, uma venda ativa de ativos, né? Então, você buscar ativamente essa venda. A gente, o ano passado, vendeu 2 ativos, e esse ano vendeu mais um ativo que o inquilino também tinha uma opção de compra, mas ela foi negociada, enfim, a gente melhorou até o valor dela. Isso é importante, claro que, de novo, André, era um momento difícil de mercado, né, que não era o momento mais favorável para venda de ativos, mas a gente precisava fazer caixa, e às vezes você tem que tomar atitudes aí que não são fáceis, né, de falar, eu vou vender ativo nesse momento para que no futuro o fundo possa crescer novamente. Então a gente tomou essa decisão de ano passado, além de fazer o CRI vender 2 ativos, geramos aí um lucro não recorrente para o cotista. Então o GGR, além dos rendimentos recorrentes, distribuiu não recorrente, então teve uma distribuição interessante esse ano também, né? E agora, nesse momento de mercado, que vamos falar assim, o fundo, a gente brinca que virou a página, né? Quer dizer, a gente, depois que resolveu a aquisição de Americanas, então junto com essa turbulência do começo do ano, a gente tinha que ainda liquidar a compra de Americanas. A gente fez uma renegociação dos valores junto com o Credit Suisse, que era o vendedor, lavramos a escritura, né, pagamos uma parcela importante com desconto do valor, tivemos um desconto no valor e deixamos um saldo para o final do ano. Mas o caixa do fundo já tem esse valor, então a gente está com vou falar assim, um balanço equalizado. E agora o nosso objetivo, em tendo um balanço equalizado, é crescer o fundo. Então, a gente vê um cenário, como eu falei no início aqui da gravação, do podcast, que a gente vai, quem souber ter uma leitura correta, vai fazer as aquisições no momento que a gente entende que é agora, a gente entende que a janela se abriu, porque o mercado ainda não está líquido e você tem boas oportunidades, né? Então a gente está vendo aí que o número de emissões de fundos está voltando com tudo. Quando todo mundo tiver emitido e captado, etc. e tal, volta aquela coisa de muito dinheiro no mercado, os preços sobem, as oportunidades ficam escassas, né? Então a gente entende que tem que ser um pouco rápido nisso. Por outro lado, talvez quando o mercado tiver com excesso de liquidez, seja a hora de vender, André, e não de comprar, né? Então você pode vender ativos teus aí que você quer fazer um lucro importante. Então acho que essa leitura que é sempre importante você estar acompanhando, né, para poder tirar proveito aí para o fundo. Então a gestão nossa, ela é ativa tanto para compra quanto para venda, e ela não vai ficar parada aí vendo o ciclo acontecer, né, e você continuar do jeito que você estava, né? Você tem que aproveitar para reciclar, seja comprando, seja vendendo, sempre com o objetivo de gerar lucro para o cotista. Porque ele acha, às vezes, que tem um fundo ali que distribui 90 centavos, R$1 por mês, de repente você vende um ativo e distribui 2, 3, 4, né? Você tem
um valor aqui represado dentro dele. E nosso objetivo, acho que é sempre, além de manter o voo de cruzeiro, né, quer dizer, o portfólio aí gerando os rendimentos mensais aí de uma forma saudável, você eventualmente ter um ganho extra. Maravilha. E aproveitando esse gancho aí em relação à gestão e no seu ativismo, né, ou seja, estar sempre ativo em relação, por que os investidores, por que investir no GGRC, né? Por que os investidores ou pretensos investidores aí aderirem e serem cotistas do fundo? Acho que assim, como eu já falei do fundo, né, é um fundo que ele une esses dois pontos aí, tanto de ter uma recorrência, uma segurança, né, uma robustez dos contratos, isso te dá uma previsibilidade, então você tem essa previsibilidade, e a gente está unindo agora, vamos falar assim, esse fundo que era focado no aposentado, num fundo aí que está sendo ativo agora, que está buscando comprar, vender, para que, além desse rendimento recorrente, o cotista possa ter ganhos ao longo do tempo. Né? Nosso objetivo é que o patrimônio cresça, que ele se valorize ao longo do tempo, e que você possa distribuir, além do rendimento, vamos falar assim, a aposentadoria do investidor, a gente consiga também distribuir ganhos de capitais. Né? E além disso, tudo que eu falei aqui nesse tempo que a gente está conversando, né? Um bom portfólio, bem localizado, né? Distribuído geograficamente no Brasil, bons inquilinos, obviamente você tem alguns desafios aí, como a gente conversou, de um inquilino que pode ter um problema ou outro, mas a gestão cabe sempre essa atitude proativa, porque no final o que sobra é o imóvel, né, André? Então, a nossa visão é muito de, estamos aí com bons inquilinos, que por trás tem bons ativos. Né? Então, no limite, você tem essa proteção, né? Você não está sujeito a ver desaparecer o seu dinheiro, você vai ter sempre essa proteção do ativo por trás do inquilino. Maravilha, Pedro. Mais uma vez, quero te agradecer imensamente aí por você ter vindo no podcast, agradecer o seu tempo e gostaria que você deixasse as suas considerações finais e, mais uma vez, as mídias sociais para o pessoal aí conhecer não só o GGRC, mas também conhecer a casa e sanar mais dúvidas que possam surgir aí ao longo do tempo. Bom, legal, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida aí, tanto da gestora quanto do GGR, acesse nossas mídias, né? A gente tem o site da gestora, que é osagroscapital.com.br, temos o site do fundo ggrc11.com.br, nosso RI está sempre disponível, o e-mail é ri@zagroscapital.com.br, canal do YouTube também, legal, como eu já falei para o André, tem os vídeos lá comentando o relatório, fato relevante. Também o canal do YouTube é o Zagros Capital. Você pode se inscrever na newsletter nossa e você vai começar a receber lá as informações relevantes. E acho que assim, o objetivo aqui nosso, como gestora e como fundo, é estar próximo do cotista. Né? A gente tem buscado muito estar presente aí nessas lives, podcasts, enfim, participado aí de mídias, de programas, porque no final a gente sabe que o cotista tem que entender como a gente está trabalhando, como a gente está buscando aí melhores resultados para ele. No final, a gente trabalha para o cotista e a gente quer estar presente aí, disponível para o que precisar. Então, estamos abertos aí para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestão, crítica também. Crítica é uma coisa que você tem que encarar pelo lado bom, né, André? Muitas vezes tem cotistas que são duros aí com críticas, falam questões aí que incomodam, mas para nós é um feedback importante, porque você pode olhar de duas formas, né? Como algo que, enfim, que vai te aborrecer ou não, como algo que você vai pegar aquele feedback e usar para melhorar, né? Mesmo que às vezes você tenha uma visão diferente, você sempre entende qual é a cabeça de alguma parte dos investidores, né? Então a gente procura usar isso da melhor forma possível para, enfim, estar aqui prestando esclarecimentos. Todo feedback, ele tem o seu lado positivo. Então, por isso que é importante estar atento a respeito.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Pedro e pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Pedro. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Até a próxima.